Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa das conversas arte e qualquer coisa. Hoje temos a conversa arte e direito. Temos uns convidados muito especiais. Temos a Maria João Nogueira, que é advogada, assistente convidada da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, onde leciona Direito do Património e Urbanismo e Direito das Artes, e também teríamos a Maria de Fátima Lambert, que está retida numa outra reunião, mas vem já, que é professora coordenadora de Estética e Educação, mas ficamos com um dos seus colaboradores, o professor convidado também, Pedro Silva, professor convidado também da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Estas nossas conversas surgiram no âmbito de um movimento que lançámos, o SOS Arte, que lançámos há um mês, um conjunto de pessoas das mais variadas origens, desde artistas, gestores culturais, curadores, professores, com o objetivo de aglutinar e representar e pensar nas várias questões que têm a ver com a arte, quer do ponto de vista orgânico, uma vez que muitos participantes deste movimento não se sentem representados, e como também na tentativa de apresentar propostas concretas de melhoria da situação em que estão muitos profissionais em resultado da Covid-19. E nada melhor do que ouvirmos e debatermos estas várias questões que têm a ver com a arte. A questão do direito é das questões, enfim, dos temas apaixonantes, pessoalmente para mim, também, que sou jurista, chamo-me Carlos Moura Carvalho, tenho 52 anos e trabalho há muitos anos no Ministério da Cultura, na área dos direitos de autor e da propriedade intelectual, também direitos humanos, e, portanto, quando a Maria João Moreira falou que iria partir para esta conversa do relatório da Unesco, Liberdade e Criatividade, defendendo a arte e defendendo a diversidade, pensei que nada poderia começar da forma melhor. Começaríamos exatamente pela forma mais estimulante possível. E, portanto, no fundo, isto são conversas entre os dois. Eu vou estar aqui no estúdio, digamos assim, a procurar colocar-vos as questões que vão surgindo. Portanto, depois o Pedro, se entretanto a Fátima não chegar, eu vou-lhe passando as perguntas e no final fazer as perguntas à Maria João Nogueira. Pedro, passo-lhe a palavra para fazer uma apresentação, quer do Politécnico, quer da cadeira, enfim, temos muitos estudantes a assistir a esta conversa, e também da Maria João Nogueira, enfim, que se conhecem muito melhor do que eu. Bem-vindos e o palco é vosso, faz favor. Muito boa tarde, obrigado Carlos, e parabéns pela iniciativa, quer pelas conversas, quer pelo SOS Arte, nos quais estamos todos envolvidos e que nos parece bastante importante existir um movimento destes nesta altura, que de certa forma nos una a todos. Boa tarde, mais uma vez a todos, à Maria João também, e agradecer-lhe esta participação. Esta conversa ocorre no âmbito também do mestrado de Património, que é um mestrado que nós lecionamos na Escola Superior de Educação do Porto, que decorre do curso de Gestão do Património. Temos aqui a turma do primeiro ano, esta conversa também está enquadrada na disciplina de Estudos Curatoriais e Produção e Documentação, que é uma disciplina lecionada pela Fátima Lambert, no mestrado, e este tema parece-nos bastante pertinente pelas razões que o Carlos já apresentou, mas também porque nos questionamos sobre vários assuntos que envolvem o que é o direito autoral, o que é o direito autoral no âmbito de um artista, no âmbito de um curador até, não é? A forma como
um texto que é escrito por um curador, por um catálogo, um texto escrito por um crítico de arte, como é que está salvaguardado em termos de direitos autorais, como é que se enquadram estas questões. E a Maria João é, no nosso entender, a pessoa com um conhecimento bastante alargado e profundo nesta área. A Maria João está também a desenvolver um doutoramento na Universidade do Minho e partimos já para a Maria João para que ela nos pudesse falar um pouco destes assuntos, destas questões. Interromperemos à medida que formos tendo dúvidas também. Parece-me que a ideia aqui será termos um diálogo entre todos e seguimos. Perfeito. Maria João. Boa tarde a todos. Também quero apresentar os meus parabéns à iniciativa, não só do nascimento do SOS Arte PT, como também à promoção destas conversas que vão acontecendo em época já não de estado de emergência, mas de estado de calamidade, e que de certa forma vão nos ajudando a pensar em alguns assuntos que o nosso cotidiano não nos permite em outros momentos da nossa vida. Também quero agradecer o convite que me foi endereçado por parte da SOS Arte.pt, de estar presente e de representar um pouco daquilo que é o direito nestas questões da arte. Ao contrário do que o Pedro diz, não me considero uma especialista nesta matéria de direitos de autor. Tento perceber quais são as questões que se levantam na área das artes, porque, conforme o Pedro já referiu, nós lecionamos numa licenciatura de gestão do património, em que, de facto, se pretende dar uma transversalidade aos alunos do conhecimento, que passa também pelas questões do direito. E posto isto, agora voltando-me para aquilo que foi a apresentação ao Carlos da nossa conversa de hoje, que me surgiu a ideia de falar acerca de uma informação que surgiu por parte da Unesco agora em abril de 2020, já em estado de emergência, e em que, de facto, a Unesco resolveu formular aqui esta informação mundial com vista a tratar de assuntos dos quais vem desenvolvendo, pelo menos desde 1980 e mais próximo, um pouco em 2005, que é o tema exatamente da liberdade e criatividade, defender a arte, defender a diversidade. Ora bem, neste contexto, a Unesco entendeu falar do assunto, nesta informação que criou, no sentido de entender que, de facto, os artistas serão quem mais neste momento se encontra fragilizado e que, de certa forma, será necessário dar-lhes um apoio e desenvolver um conjunto de políticas com vista a colmatar algumas das falhas que se têm vindo a desenvolver em matéria de políticas culturais a nível dos Estados. Ora bem, claro que neste contexto nós poderíamos eventualmente falar em direito e arte de diferentes formas. Claro que aqui iremos estar limitados a um período de tempo, até porque não é uma conferência, é uma conversa, e eu pretendo de facto que o seja assim.
e vamos partir daquilo que o direito pode ser visto como uma arte, mas também a arte como um direito, não é? E nessa perspectiva, todos sabemos que dos princípios que regem não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como as Constituições dos Estados Democráticos, vem no seguimento do princípio de que é um princípio de liberdade de criação e fruição cultural. Portanto, algo que de certa forma também nos remete para aquilo que são os princípios que estão estabelecidos na criação da Unesco e naquilo que é a sua missão, e que vemos e deveríamos partir daquilo que são os textos legais internacionais que marcam estas questões relacionadas com a arte e com os artistas. E neste contexto eu remeto desde logo para um texto importante que nasceu em 1951, que é a Convenção sobre os Direitos de Autor, que entretanto revista em 71, e que nós já temos um código de 1985, que trata desta matéria, e depois, mais recente, a Convenção da Unesco sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Este texto de 2005, do nosso ponto de vista, é um marco importante no que diz respeito à necessidade de apoiar exatamente o artista neste princípio da liberdade e criatividade, defender a arte e defender a diversidade. Ainda antes propriamente de entrar na informação mundial, gostava de fazer referência a um texto que será importante referir, que diz respeito a uma recomendação acerca do Estatuto dos Artistas. É um texto da Unesco de 1980, em que de facto se procura dar guarida àquilo que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos princípios que estão subjacentes exatamente à criação cultural, mas não só. E não só porque nesses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, designadamente, e aqui vou ter que ler o artigo 22 a 25, 27 e 28, fala do direito ao trabalho, do direito à assistência social, do direito a ter uma remuneração. Portanto, todos esses são direitos fundamentais. Ou seja, partindo destes direitos fundamentais, não é? Vamos chegar também àquilo que é o direito à criação cultural, que também ele é um direito fundamental. Portanto, temos aqui, de certa forma, uma base para dar a guarida a este anseio, digamos assim, de criar aquilo que é um estatuto do artista. Há depois também um texto interessante sobre o assunto, que é um pacto entre direitos económicos, sociais e culturais, que de certa forma vai em encontro àquilo que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos também refere. E partindo agora desta estrutura, desta recomendação que recomenda aos Estados a criar o tal Estatuto dos Artistas, o que se recomenda, de certa forma, é que todos os Estados devem tomar medidas no sentido de contribuir para a melhoria das condições do artista e fomentar a participação dos artistas no desenvolvimento da vida cultural. Um princípio que, do nosso ponto de vista, é interessante na medida em que lhe dá também não só a liberdade de criar, como a liberdade de participar, ou seja, o princípio da democracia cultural, um princípio também que nós sabemos que já faz parte dos textos internacionais em matéria de políticas culturais.
Por outro lado, também recomenda aos Estados criar o Estatuto do Artista Lato sensu, e quando se fala aqui no Estatuto do Artista Lato sensu, também se refere ao artista de pintura, de artes plásticas, portanto não é só o que nos refere o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos ao intérprete, ao artista do espetáculo, portanto todos os artistas aqui estão englobados, e quando refiro artista, quando todos os artistas, nem sequer me quero referir àquilo que posteriormente irei mencionar a propósito do nosso Estatuto do Artista, o nosso português. Recomenda ainda a criação de políticas para a prestação de assistência e apoio material e moral aos artistas. Portanto, estes são os 3, digamos assim, princípios que nós podemos ir buscar a esta recomendação da Unesco de 1980. Sendo que estes princípios que foram aqui, que se tratavam de recomendações, depois se transformaram na convenção que eu há pouco mencionei, da Convenção da Unesco sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Seguidamente, a Unesco, e fazendo aqui uma análise um pouco cronológica para conseguirmos perceber qual é o papel da Unesco em matéria da proteção dos direitos dos artistas, temos também um relatório, digamos assim, de 2018 que faz uma reflexão exatamente às questões da aplicabilidade ou não destes princípios plasmados, quer na Convenção, quer na recomendação. É importante, partindo desta informação mundial, e eu aí extraí algumas questões que entendi ser importantes hoje falar. Ou seja, desde logo fala-se na liberdade artística, e o que é isto da liberdade artística? A Unesco define-a como um conjunto de direitos sob a égide do direito internacional, que abrange o direito de criar, o direito de apoio e distribuição e remuneração da obra artística e o direito de todas as pessoas à proteção dos seus direitos económicos e sociais. Ou seja, quando nós falamos na liberdade e criatividade, não estamos só a pensar naquilo que seria a criação sem censura ou sem imposições, mas sim englobando este conjunto de direitos que, aliás, vão ao encontro do que eu há pouco referi a propósito das disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui também importa referir que a Unesco é sensível e neste texto pretende mostrar que continuará a trabalhar nesta proteção dos artistas, por entender que o trabalho artístico, de certa forma, é um trabalho que tem muitas especificidades e por esse motivo deve ser objeto de uma proteção social digna, uma remuneração equitativa e também pensado aquilo que é ao nível da tributação. Entretanto, diz ainda neste texto que é necessário, e é a reflexão que se faz e que aqui também é importante eu reforçar para quem estiver a ouvir, que é neste momento e que estamos sobre uma situação que ninguém contava que ocorresse, ou pelo menos nem os próprios astrólogos contavam com isso. É importante pensar que devemos neste momento preparar o setor das artes para enfrentar futuras crises, ou seja, será este
um momento em que se deverá criar um estatuto que vá ao encontro daquilo que é a comunidade internacional e a Unesco no sentido da proteção destes direitos e criar e desenhar uma perspectiva futura para que não aconteça, de certa forma, o que neste momento está a acontecer e que ninguém contava. Neste seguimento ainda, a Unesco ainda faz referência a que verifica que a maior parte dos Estados não foi ao encontro daquilo que eram as orientações da Convenção da Unesco no que diz respeito à proteção dos artistas além de falar nas questões da liberdade propriamente dita, neste texto e ao qual eu me foquei também, falou nesta questão social e económica que presumo que neste momento é mais importante, até no sentido de salvaguardar situações futuras e de se pensar uma forma de criar aqui esta proteção aos artistas, lato sensu, continuo a dizer. Então, a Unesco, quando faz referência aqui à intervenção dos Estados na proteção dos artistas, elenca aqui um conjunto de outros intervenientes que também deverão pensar no artista e nas artes e na proteção das mesmas. Assim, a Unesco identifica um conjunto de recomendações que os Estados devem observar, nomeadamente, diz a Unesco que cabe aos governos de cada Estado aplicar políticas e medidas que tenham em consideração a liberdade de expressão artística, promover reformas legais para proteger a maior liberdade artística, garantir o financiamento de setores culturais e criativos, promover programas de mobilidade artística, garantir a segurança dos artistas e do público, comunicar periodicamente as medidas a tomar, ou tomadas, desculpem, para proteger a liberdade artística com suporte internacional. E continuo a reforçar que quando se fala aqui em liberdade artística é naquele sentido que abrange o conjunto dos direitos fundamentais prescritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, a Unesco diz que também deverá haver uma participação nesta atuação de órgãos representativos dos artistas e refere de uma forma direta aos sindicatos, referindo-se à necessidade de eles defenderem os artistas, realizarem formação sobre direito dos artistas e promover mudanças legislativas, ou seja, funcionar como uma forma de pressão no campo do governo, no sentido de conseguir que sejam aceites e que se legisle acerca do assunto. Ainda refere que as universidades devem ter um papel importante também nesta matéria e às universidades caberá investigar sobre a liberdade artística, portanto, desenvolver este conceito e o que é que ele poderá englobar e em que medida é que todos os princípios de direitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos se enquadram nesta liberdade artística, integrar cursos de formação na área do direito dos artistas e estudo das artes, desenvolver programas de recepção para artistas em situação de crise. Também incumbe, segundo a Unesco, uma tarefa ao legislador
que será a de revogar, modificar as leis que limitam a liberdade artística, adotar legislação de proteção da liberdade de expressão artística e o Estatuto do Artista, e ainda aos tribunais cabe formar juízes e advogados que estejam aptos a apreciar e a defender estas questões, como também fazer justiça. Sendo que a sociedade civil também terá um papel importante nesta matéria, na medida em que poderá contribuir para esta liberdade artística, fazendo contratos de trabalho ou fornecendo garantias de emprego aos criadores intelectuais, por forma a que eles consigam desenvolver de uma forma livre a sua criatividade, sem pensar nas pressões económicas e sociais, como também, de certa forma, contribuir com financiamento para as artes e para a cultura, e aqui direciono-me um pouco para aquilo que seja o mecenato cultural, que fará com certeza parte também desta matéria da sociedade civil. Ora bem, e é este o caminho que nos dá a Unesco na informação que desenvolveu agora em época de pandemia, sendo que também ela faz uma menção especial no que diz respeito àquilo que alguns países já adotaram ou estão em vias de adotar no que diz respeito a esta matéria. E poderemos nós, através talvez destes exemplos, conseguir criar aqui também um estatuto do artista que englobe estes anseios da parte deles. E então, a Unesco refere neste texto a questão espanhola, que de certa forma começaram a tratar deste assunto e que neste momento já teve a aprovação do Parlamento, só ainda não tem a forma de lei porque ainda não foi às Cortes, e em que de facto, antes de iniciarem a criação do estatuto, eles identificaram os problemas e então identificaram 3 problemas principais que nós podemos integrar ou não naquilo que sejam os problemas dos nossos artistas. A questão da tributação, a questão do trabalho e da proteção social, a questão da reforma e do direito de autor. O que verificaram é que ao nível de tributação não há equidade no que diz respeito a esse assunto. No que diz respeito ao trabalho, verificam que o que acontece a nível laboral é de curta duração do emprego. Há irregularidade dos rendimentos, porque alguns são oferidos também por via dos direitos de autor. Depois verificam ainda que mesmo no ponto de vista laboral, e se estes artistas têm contratos de trabalho, muitas das despesas que são assumidas por eles no desenvolvimento da sua atividade. Depois também verificam desigualdades de género, é algo que eu não desenvolvi. Depois identificam que a maior parte dos artistas e da atividade artística é de natureza pessoal, portanto não se encontra organizada.
e também detectaram problemas ao nível da mobilidade internacional dos artistas. Portanto, partiram destes pontos para criar aquilo que eles estão a designar de o Estatuto do Artista, Autor / Criador e Profissional da Cultura. Claro que levantaram estes problemas e depois procuraram as resoluções. E no que diz respeito às resoluções, eles passaram por entender que deveria de haver um novo regime no plano da segurança social específico para o trabalho artístico. Quanto à matéria tributária, e partindo da recomendação de 1980, aquela que eu falei há pouco, da Unesco, deverá o Estado ter em consideração as particularidades do trabalho e da atividade artística no seu sistema de imposto, designadamente determinar a isenção ou condições especiais em relação aos rendimentos dos artistas. Criar políticas de proteção dos artistas e organizações de artistas para resolver problemas resultantes dos efeitos adversos das novas tecnologias do emprego ou no trabalho artístico. E nesse seguimento, em termos de princípios, também verificamos que ao nível da União Europeia acabou por surgir uma diretiva comunitária, foi aprovada exatamente em 17 de abril de 2019, que vai no sentido de regular esta questão das remunerações do autor no que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias, ou seja, a própria diretiva fala no direito de autor e direitos conexos no mercado único digital, e nesse sentido foi necessário criar um conjunto de disposições que depois, claro, os Estados terão que transpor para a sua ordem interna, no sentido de dar guarida aqui à proteção, por um lado, proteção dos artistas no que diz respeito aos seus direitos de autor, à sua remuneração, e por outro lado ao próprio público que acede a esse sistema. O que se pretende? Ainda me esqueci aqui de fazer uma menção que acho importante, que é a necessidade que também circula e foi vista na perspectiva do direito espanhol, que na criação de políticas que permitam a liberdade de circulação artística, que era um problema que se levantava, criação do tal estatuto, e entretanto identificar também que a sociedade civil, e mais uma vez já tinha sido falado anteriormente, a sociedade civil se empenha no que diz respeito a esta matéria e aquilo que seja a justa remuneração do artista. E para acabar, e só por último, o que diz respeito a Portugal, há de facto a criação do Estatuto do Artista, que foi aprovado por lei em 2008, a Lei 4/2008 de 7/2, entretanto alterada pela Lei 28 de 2011, e em que esta seria supostamente o nosso Estatuto do Artista. Contudo, se por uma análise da lei, que hoje não será possível, mas para outra oportunidade talvez, verifica-se que esta lei está direcionada para as artes do espetáculo e para o audiovisual, ou seja, não é uma lei que esteja configurada para o artista no conceito de lato sensu e olhando para aquilo que são os conceitos de artista e de arte plasmados nos textos internacionais,
e que, de certa forma, não resolve todos os problemas, resolve alguns de facto desses, mas ao nível do contrato de trabalho, ou seja, e nós verificamos que muitos dos artistas não trabalham com um contrato de trabalho, mas são trabalhadores independentes e a maior parte das vezes trabalham individualmente. Do ponto de vista do direito das artes, penso que agora gostava que os meus colegas também intervissem ou questionassem alguma coisa. Não, temos aqui já algumas questões, Maria João. Ei, meu Deus! E uma delas pode ser já aqui esta da Cláudia Almeida, que tu já respondeste um bocadinho agora, de certa forma, a essa pergunta, mas ela questiona recomendações da condição do artista e convenção sobre a diversidade das expressões culturais, qual a aplicabilidade em Portugal e qual o reconhecimento destes documentos em Portugal, quer em termos legislativos, quer em termos práticos. Não é? É assim, eu não tive a oportunidade ainda de ler o relatório que Portugal mandou para a Unesco em 2018. Contudo, é assim, à vista, nós sabemos que existe neste momento em Portugal um Tribunal da Propriedade Intelectual, portanto, essa parte existe. Foi promovida a existência daquilo que seria o suposto estatuto do artista, não é? Conforme eu agora referi, através desta Lei 4/2008 e com a alteração que ocorreu em 2011, contudo, conforme eu referi, está direcionada para as artes do espetáculo e direcionada para os audiovisuais, para as artes audiovisuais, e não se enquadra no conceito de artista lato sensu. Até se explorássemos melhor e verificamos não só esta lei, como também o próprio código do IVA e o código do IRC e o código do IRS, verificávamos que eles se cingem a um conjunto de artistas que eu poderia ler, mas passa pelos músicos, assim de cor não é fácil, mas, ou seja, não abrange, do meu ponto de vista, as artes plásticas, por exemplo, portanto, mais vocacionado mesmo para as artes do espetáculo, engloba os promotores culturais. E esses já ficam englobados. Portanto, do ponto de vista legal, o que eu conheço da transposição desta convenção ou da aplicação desta convenção em Portugal, de certa forma, é isto. Poderá eventualmente existirem questões pontuais, mas que eu não consegui identificá-las. Sim, o João Bernardo coloca aqui outra questão, que é, sendo os artistas considerados subversivos e como tal não dignos de proteção, serão ou não, de facto serem subversivos, têm direito à proteção ou não? Claro que têm, naturalmente. Obviamente, aliás, eu comecei exatamente por falar num enquadramento à Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Ou seja, além do próprio direito fundamental, que é o direito à criação e fruição cultural, aliás, também existente na nossa Constituição da República Portuguesa, existem outros direitos fundamentais que o artista, enquanto ser humano, tem direito a eles, não é? Designadamente ao trabalho, a uma remuneração, ou uma providência social, portanto, ou uma segurança social, ou uma vida digna. Portanto, não é só pelo facto de ser artista, mas por ser pessoa humana, não é? Por ser artista tem uma mais-valia na medida em que nós, de certa forma, e muitos estudos se desenvolvem a propósito desta questão da essencialidade da cultura na sociedade para formar pessoas livres e sãs, não é? Portanto, o artista tem um papel fundamental em qualquer sociedade nesse aspecto. Isto parece encadeado porque depois a Marta Fernanda Afonso
Marta Fonseca Ferreira questiona se a liberdade artística deve estar limitada às constituições e às contingências históricas e sociais. O que te parece? Se estas orientações, se estes documentos não estão, de certa forma, também a limitar o que é a criação artística? Não, eu acho que é exatamente o contrário. Olhando para o conceito de liberdade artística, lato sensu, não é? E se ele efetivamente fosse aplicado, o que iria acontecer é que a criatividade iria ser maior, porque o artista não se iria preocupar com a questão social própria dele, com a questão económica, mas focar-se naquilo para o qual ele tem competência, não é? Que é para criar, não é? Ou seja, costuma-se dizer que quem vive receoso nunca será livre e, de certa forma, não lhe é possível, com todos estes anseios, criar. E nós temos essa percepção, quando nos é fechada a possibilidade até de sair e de estarmos aqui confinados, o nosso cérebro parece que para, porque não conseguimos exteriorizar aquilo que são as nossas vontades, não é? E agora transpor isso para o artista, eu acho que passa exatamente por essa questão. Exato. Fátima, tudo bem? Olá, boa tarde. Ao fazer aqui algumas pesquisas, e uma vez que não é a minha área, obviamente, de especialização, mas fiquei muito surpresa, provavelmente a Maria João já conhece, e de saber que em 1996 tinha sido criado em Lyon, portanto em França, mas que na realidade a atividade desse instituto acontece em Paris, e o instituto chama-se exatamente Institut Art et Droit. Portanto, foi criado por Gérard Saussy em dezembro de 1996. É uma associação que é regida pela lei francesa do 1º de julho de 1901, portanto, isto já vem muito lá atrás, e declarada como de utilidade, digamos, pública, etc. Os objetivos, disse muito rapidamente, para pensarmos se aqui em Portugal existe algo deste género, ou se faria sentido realmente de existir, porque isto já é de 96, não é? Portanto, posso desde já aconselhar, talvez, ou não, que no dia 28 de maio eles vão fazer uma sessão através do website, e depois eu vou partilhar convosco qual é o website, vão fazer um webinar sobre questões relacionadas agora com a situação mais atual. Portanto, continuam ativos, não é? Porque podiam já ter acabado, mas continuam ativos. Então, os objetivos eram, e vão pedir desculpa, eu vou traduzir diretamente, a direção e animação de equipas de pesquisa e de formação. A organização de jornadas de estudos, de colóquios, de seminários, de conferências e todas as reuniões de caráter artístico, cultural e científica, assim como a participação em tais reuniões. A redação, publicação e difusão de notas, avisos, relatórios, estudos, obras e todas as informações de caráter artístico, cultural e científico. Organização de formações iniciais ou contínuas. A manutenção de projetos, atividades, colóquios e ações diversas dentro do objetivo da associação ou estando conexas ou complementares. A manutenção e a promoção o suporte, não é manutenção, o suporte e a promoção dos artistas, digamos, financiamento à pesquisa, à formação e aos estudantes nos seus estudos e na sua inserção profissional. Organização e atribuição de prémios e de recompensas diversas. Estabelecimento de ligações de redes privilegiadas com todas as pessoas físicas ou morais, cujos projetos, atividades ou ações entram no objeto do Instituto. A participação nos projetos, atividades ou ações dessas pessoas e organização de ações, atividades e de acontecimentos em colaboração ou em parceria com elas. Ora bem, este Instituto, pronto, tem muita informação, eu acho que é interessante. É um local de intercâmbio, de reflexões, visando facilitar entre os seus membros, que são juristas especializados e atores do mundo da arte, um diálogo permanente sobre assuntos profissionais, jurídicos e fiscais. E, enfim, eu li um pouco rapidamente, peço desculpa, mas fiquei a pensar numa questão
que é esta. A Maria João comentava que nós temos aqui em Portugal um tribunal que está mais direcionado para aquilo que seja o tratamento, a abordagem de questões. Isso implica que, por um lado, a questão da formação, ou seja, as pessoas que normalmente são responsáveis e os agentes, os juízes, e penso que demais juristas estão associados a esse tribunal, têm que ter uma formação sobre artes. Por outro lado, e vamos ver o outro lado, os artistas e todos aqueles operadores que protagonizam as atividades e os eventos artísticos e culturais também deveriam ter uma formação. Aquilo que nós vemos, depois a questão da formação, aquilo que nós vemos é que a nível das escolas que normalmente formam artistas, o direito não existe em termos de unidade curricular, de cadeira, seja lá a designação que queiram, não é? Ou muito raramente, talvez em termos de uma conferência ou de um seminário. Então há esta duplicidade. Por um lado, os juristas têm que ter uma formação especializada, por outro lado, os estudantes e futuros artistas, será que beneficiariam de ter alguma formação? Enfim, tu escolhe o que quiseres daquilo que eu comentei. Eu? Sim. Então, é a professora. Olá. Então é assim, no que diz respeito à questão dessa associação, vai ao encontro daquilo que também são as próprias recomendações da Unesco no que diz respeito à intervenção da sociedade civil na proteção dos artistas, não é? Portanto, porque os artistas, e é o direito à associação, não é? Ao associativismo também é um direito constitucional e que também a Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta para ele e que pode existir. Portanto, nada impede que um conjunto de artistas dos diferentes setores ou até em setores se organize em cooperativa, em associação, portanto, como fizeram este grupo francês. Agora, a questão dessa repartição de conhecimentos, obviamente que, assim, a questão da formação dos juízes cabe ao Centro de Estudos Judiciários, que com certeza que deve ter lá pessoas convidadas na área das artes, que irão prepará-los para o efeito, não é? Obviamente que nestas questões dos tribunais, quando o juiz tem dúvidas, sempre pode munir-se de perícias para aferir das questões de direitos de autor, não é? Os advogados também podem sempre pedir pareceres. Agora, o que eu focava mais no que tu disseste, Fátima, era exatamente a questão do papel da formação, ou seja, quando aqui a Unesco direciona para as universidades também um papel importante no que diz respeito à proteção do artista, não só à formação, mas à proteção do artista, faz sentido que, claro que o artista não tem que saber propriamente de leis, porque não vai ser um jurista, mas é importante ele ter alguma sensibilidade ou pelo menos contacto com aquilo que são os direitos e agora se calhar direcionava-me um pouco mais para aquilo que são as dúvidas que muitas vezes surgem quando eu estou a dar as aulas de Direito das Artes e do Direito de Autor, que é a questão de muitas vezes eles não terem a percepção, eles artistas, de que realmente o nosso direito de autor, o nosso Código de Direito de Autor, tem aquilo que se designa de uma dupla face, ou seja,
protege não só aquilo que são os direitos de natureza patrimonial, ou seja, a remuneração que o autor tem pela sua criação, mas também os direitos de natureza moral, ou seja, aquilo que antes da existência do Código se chamava direitos de personalidade, ou seja, só pelo simples facto da criação, da existência da criação e da sua exteriorização, aquela obra já merece proteção. Não a obra do ponto de vista físico, mas aquilo que foi o gênio da sua criação, ou seja, o direito moral à obra. E é isso que muitas vezes eu verifico que não há por parte dos artistas sensibilidade para perceberem muitas vezes que ao vender a sua obra ou ao prestarem um serviço no que diz respeito a uma criação intelectual, vendem os direitos patrimoniais e por isso recebem uma retribuição, uma remuneração, mas têm aquilo que é o direito de exigir que a sua obra se mantenha na íntegra, ou seja, que não haja alterações que desvirtuem a sua criação. E isso é inalienável, irrenunciável, imprescritível e cabe inclusive ao Estado, quando há uma violação desse direito, do ponto de vista criminal, inclusive, sancionar quem o violou. Ou seja, este direito de não haver alterações àquilo que foi a ideia e a exteriorização da ideia do artista. Ou seja, acho que é importante que realmente os artistas na sua formação, não só na sua formação inicial, mas na sua formação ao longo da vida, tenham esta sensibilidade e esta percepção, como também estarem atualizados no que diz respeito a esta matéria que eu abordei da Diretiva Comunitária de 2019, mas outras tantas que lhes antecedeu, e que vão fazendo alterações que vão também mexer com o nosso Código de Direito de Autor, que é de 1985, e que precisa mesmo de ser alterado e de ser integrado com estas novas situações da era digital e no que diz respeito às próprias criações artísticas. Portanto, sim, acho que era importante. Se me perguntares se poderia haver uma cooperativa, uma associação que de certa forma conseguisse estabelecer e aglutinar o direito e a arte no sentido de uma parceria, também não me parece de todo descabida, não é? E faria todo sentido, porque também acredito que muitos dos advogados que andam na praça precisariam de perceber muitas vezes aqueles conceitos que nós às vezes temos dificuldade em perceber, como o conceito de obra que o direito de autor identifica como objeto de proteção e que, de facto, quando se identifica esse objeto, não é propriamente a obra que se quer proteger, mas o criador da obra, que sim, esse é muito mais importante, não é? Olha, pronto, só uma coisa, um dos temas que vai ser abordado nesse webinar deste Instituto de Direito e de Arte, talvez se relacione com aquilo que estás a dizer, e que é exatamente a certificação das obras de arte pelos especialistas. Ora, também. E comitês de artistas e autores de catálogos. Parece-me bem. É? Ou seja, entre outros assuntos. Porque, na realidade, agora também a obra de arte é que é um problema, não é? Se nós, a nível da arte contemporânea, temos dificuldade, por vezes, enquanto público, e até se calhar sabemos alguma coisinha do assunto, em explicar a alguém porque é que é uma obra de arte, sim, então como é que, não é?
vocês vão saber quais são aquelas obras, por exemplo, que devem ser protegidas. Já não se fala em obras-primas. Quando se falava em obras-primas já tinha uma certa, já estava lá em cima no altar, não é? Sim. Agora, quais são as obras que devem ser realmente protegidas? Porque isto de serem obras originais já não... Sim, para já o código identifica as obras que merecem proteção e identifica-as como obras originais e como obras derivadas. Portanto, há dois tipos de obras que merecem proteção e claro que não dá a definição do que é uma obra original, não é? Diz que são criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que seja o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo. Portanto, isto é o conceito legal de obra original, não é? Portanto, a partir daí é preciso colher no conhecimento de quem faz as obras e de quem é especialista nas obras, o que é que pode ser considerado uma obra que enquadre esta originalidade, ou nós no direito dizemos sempre originalidade é sinónimo de criatividade, de novidade, portanto andamos aí à volta desses conceitos para identificar. Claro que não lhe podemos integrar conceitos subjetivos, obviamente, porque diz mesmo que não interessa a forma da expressão nem o mérito, não é? Porque o que para mim pode ser belo, para outra pessoa a mesma obra pode não ser, não é? Portanto, nessa medida, é o que se precisa aqui, realmente é do intérprete para preencher aqui estes conceitos, que também, obviamente, acabam por ao longo do tempo ir mudando, não é? Ou seja, por isso é que o legislador opta sempre por aqui estas coisas meias indeterminadas, que é para se preencher com aquilo que for a dinâmica da própria sociedade, porque o direito é dinamismo, não é? É dinâmico. E agora é assim, quando me falaste nessa associação e naquilo que vão debater nessa conferência, a questão da certificação das obras, eu por acaso aí eu não gostava de falar, mas gostava de ouvir a opinião dos artistas sobre isso, porque a certificação poderá levar a uma catalogação de mérito e quer dizer, e vai sonegar aquilo que será o princípio da liberdade de criação, digo eu, assim, sem pensar muito sobre o assunto, mas é o que me salta logo à ideia, não é? Eu quando falo em produtos certificados, tenho sempre aqui aquela questão de quem é que os certifica, as competências de quem os certifica, se há encomendas para essa certificação. É assim, não deve ser assim. No ponto de vista daquilo que é a arte, que é o assunto que estamos aqui hoje a tratar, não é? Nem deve ser o direito que há de identificar o que é uma obra de arte, não é? Ou seja, de certa forma, o direito pode ajudar a enquadrar aqui numa proteção, conforme nós referimos, mas quer dizer, não é ao direito que cabe definir o que é uma obra de arte. Muito andaria mal a arte se fosse assim. Mas então a quem cabe esse direito? De definir? Então, Sim. quem cabe é aquilo que é a comunidade, não é? Não, é a comunidade, não é? Pois, é uma questão diferente, não é? Ao público, aos próprios artistas, Comunidade, é o público, é a aos comunidade. críticos, Sim, sim. às entidades mas isso traz governamentais. Pois, isso no fundo tem a ver com questões de legitimidade e de validação de uma credibilidade que é atribuída à obra, não é? Uhum. E houve um senhor, já nos idos do século XVIII, o David Hume, que achava que as únicas pessoas que tinham, digamos, direito a poder estabelecer, por exemplo, aquilo que era a norma do gosto vigente à época, estamos a falar do século XVIII, não é? Ainda validadas as estéticas normativas,
o David Hume, e ele considerava que só os artistas é que poderiam dizer o que é que... Só que ele, como filósofo, ficava fora, certo? Então aí ele falou e comentou que ou aqueles que de próximo convivam com os artistas. Ok. E já se safou. Então eu poderia eventualmente vir a ser também uma avaliadora da arte, não é? Quer dizer, é um bocado relativo. Pronto, ele era empirista, é claro que depois o Kant pegou nisto de uma maneira diferente. Mas... Assim, os artistas, acho que se calhar são as pessoas que, e há pouco eu disse, a preencher estes requisitos de obra original, não é? Quando falamos, claro que não é a sociedade ou a comunidade ou o público, não é? Ou seja, tem que ser alguém que tenha experiência e conhecimento, e os artistas, dentre eles, onde ter, não é? Ou seja, poderá haver, eu não sei se aqui existe, aquilo que se chama um colégio de artistas, não é? Como existem os colégios dos matemáticos e etc., que poderá eventualmente até ter ser constituído por uma equipe pluridisciplinar num conjunto de todos os setores artísticos, e são muitos, não é? E que eventualmente poderão entender e identificar uma obra como uma obra que mereça proteção legal. Mas, e na prática, há de acontecer assim, note. Agora, no meu ponto de vista pessoal, eu acho que é o público, como disse o Pedro, ou a comunidade, que identifica aquilo que deverá ser entendido como uma obra de arte. Até porque depois podemos eventualmente ir para um passo seguinte e que já entramos naquilo que é a inventariação ou uma possível classificação como um bem cultural, não é? Eu penso que o Carlos queria intervir. Eu queria fazer... No fundo, não será o próprio artista que define o que é a arte? Ou seja, o que é que a arte... Por definir legislativamente, o legislador é complicado, mas também ser o público a definir, não deve ser o próprio artista fazer essa... Não? Maria João? Assim, vai ao encontro do que a Fátima também sugeriu. Sim. É o que eu estou a dizer, que na prática há de ser assim, não é? Claro que se quer identificar uma obra como sendo uma obra para efeitos de proteção legal, não é? Não se vai perguntar ou fazer uma sondagem ao público no sentido de saber se entende ou não, obviamente, ou seja, por isso é que eu falava nessa questão de haver eventualmente um colégio ou um grupo de pessoas, artistas, nas diferentes setores, que muitas vezes poderão vir a ser chamados para identificar ou não como uma obra de arte. Agora, é sim, também é importante perceber que no nosso ordenamento jurídico o direito de autor existe independentemente do registro, não é? Ora, se é independentemente do registro e ele aparece logo que a obra é exteriorizada por qualquer forma, desde que seja dado a conhecer aquilo que é a criação do autor, dificilmente nós podemos nessa fase pensar em perceber se estamos ou não em face de uma criação intelectual, não é? Ou seja, pôr os outros colegas a apreciar. Aí, se calhar, e até eu estava a entender assim, Carlos, que seria o próprio artista que identificaria a sua obra como uma criação do seu espírito e uma obra original. Tem muito que se lhe diga. Pois, é difícil. Não querendo fazer uma grande mudança, mas nós tínhamos aqui uma ou outra perguntas, não é, Pedro? Podes continuar. Não, posso. No fundo, tem a ver um pouco com esta situação toda que vivemos agora e com a adaptação muito rápida que muitos museus tiveram que fazer, designadamente, para passar para um meio digital muito rapidamente. Ou seja, com estas contingências todas, e os museus vão ter que criar agora imensos conteúdos digitais para continuarem a ser
acedidos, no fundo, a ser visitados digitalmente, e no fundo está-se a recorrer a muitos artistas. Como é que todos sabemos que há proteção jurídica em termos do Código de Direito de Autor, e há várias disposições em termos de propriedade e de intelectual, mas será que o direito está preparado para estes desafios agora já sabemos que em muito pouco tempo já houve toda esta captação de novos conteúdos à custa de artistas e provavelmente sem a remuneração devida, não é? Pois, essa pergunta eu sei responder, mas não conseguirei aprofundar, porque, como disse, não tive grande oportunidade para tratar do assunto. Mas isso era algo que já devia ter acontecido. Em abril de 2019, surgiu uma diretiva comunitária, aquela que eu referi há pouco, e que exatamente previa essa questão do mercado único digital, e que previa e até recomendava, eu não tenho aqui a diretiva toda, mas recomendava que, no que diz respeito à questão do património cultural, deveria já que as instituições responsáveis pelo património cultural efetuem cópias de obras e outro material protegido, que façam permanentemente parte das suas coleções em qualquer formato ou suporte, para efeitos de conservação dessas obras ou outro material protegido, e na medida em que tal seja necessário para assegurar a sua conservação. Ou seja, eles já direcionam aqui para esta necessidade de criar este sistema, e no sentido de permitir estas possibilidades de utilização digital. Fala aqui também alguns que eu tive a ler sobre a questão da utilização da obra, até na perspectiva de que, quando o autor vende a obra, ou permite que a obra seja fotografada ou reproduzida, que intrinsecamente está essa autorização para que ela circule nas redes, não é? Sendo que esta diretiva também assegura, de certa forma, aquilo que se chama uma remuneração acrescida por essa utilização. Portanto, se me pergunta isso, do ponto de vista comunitário, só não sei responder se a diretiva é diretamente aplicável ou não é diretamente aplicável, mas já direciona e já salvaguarda esse sentido de utilização das obras por parte da colocação digital, não é? Estamos a chegar ao fim. Fátima, uma intervenção final perante todas estas questões que aflorámos muito rapidamente, mas que ficámos com vontade de ver esse seminário dia 30, não é? Em 28. 28. Depois nós publicitamos. E, bom, assim, muito rapidamente, claro que à partida, e nós sabemos, por exemplo, que uma obra de arte não tem que ser necessariamente uma obra bela, não tem que ser necessariamente uma obra que nos dê uma fruição num sentido, digamos, de prazer, não é? Já o Fernando Pessoa dizia que havia obras de arte que entretinham, outras que agradavam e outras que elevavam. Portanto, há muitas obras de arte, vá. Portanto, isso é uma grande questão do que é obra de arte, e nomeadamente aquelas obras de arte que são perenes e as obras que são efêmeras, e que realmente muitas vezes um artista ele próprio quer que a sua obra seja destruída. Portanto, enfim, haveria muitas outras questões que podiam estar aqui subjacentes e que realmente ficarão para o tal seminário, e nomeadamente uma que tem a ver com isto. De uma maneira geral, nós quando nos confrontamos com a leitura de um texto de um Código Civil ou de um jurista, é território impenetrável, quase, não é? E estamos sempre à espera que aquilo que está lá escrito, no fundo, não é aquilo que quer dizer, mas alguma coisa que é extraordinariamente perigosa, pronto, e que há que contornar. É um pouco como às vezes quando olhamos para uma obra de arte,
que consideramos que elas são perigosas porque não encaixam naquilo que nós fomos habituados a que nos dissessem que era uma obra de arte. Enfim, há uma certa necessidade, talvez, de ajudar mutuamente a compreender, a entender, a interpretar. E penso eu que a questão também dos valores, ou seja, há um valor artístico da obra, que penso que esse é que talvez seja suscetível de poder estar inscrito em determinadas obras e ser validado em determinado contexto sociotemporal. Por outro lado, há um valor que a obra tem em termos mercantil, e também essa é outra questão, como é que se atribui o valor a uma obra de arte, atendendo ao reconhecimento, à consagração do autor ou ao galerista, pura e simplesmente, porque na realidade para algumas pessoas o valor económico da obra de arte pode significar que ela é uma obra de arte. Porque na realidade o público em geral não tem uma formação, nem compete, nem tem que ser especialista em arte. E finalmente, aquilo que talvez seja um dos valores mais interessantes, que é o valor estético, que é aquilo que na realidade nos permite a cada um de nós, numa certa perspectiva, sermos autores, sem ter que estar a pagar direitos de autor. Não sei. Enfim, só assim, no fundo não é tanto fazer uma síntese, mas talvez deixar em aberto alguns aspectos que possam motivar outras conversas, e agradecendo imensamente à Maria João Moreira e que pela sua magnífica intervenção, e ao Pedro, e, enfim, e ao SOS Arte, por ter estado assim em diálogo conosco em contexto do mestrado de Património, Artes e Turismo Cultural, e na realidade ao Carlos Moura Carvalho pela sua iniciativa. Bem, muito obrigado, Fátima. Maria João também. Obrigada. Teríamos muito para falar. Isto foi bom hoje porque juntámos 2 juristas, 2 não juristas, o que é bom, para não tornar isto muito chato, porque se fossem só 2 juristas seria seguramente mais técnico e mais... Mas tivemos uma boa assistência, foi muito bom, foi muito agradável. O objetivo destas conversas SOS Arte também são lançar pistas e dúvidas e levantar... Temos aqui vários temas importantes para, em junho ou durante este próximo verão, ainda está a anunciar, termos vários webinars mais práticos sobre algumas destas questões que estamos aqui a levantar. Desde a questão do estatuto do artista, que nós no SOS estamos muito preocupados e com muita vontade de trabalhar nesse sentido. Também a questão do mecenato, onde já temos também vários pontos preparados, e em breve apresentaremos uma proposta completa de revisão do sistema do mecenato, como algumas também de natureza fiscal, mas a questão do estatuto do artista e a questão da sua proteção, designadamente a proteção de natureza social, face a esta nova realidade que surgiu nos últimos 2, 3 meses, são temas que nos vão seguramente ocupar no SOS Arte durante este verão, nas tais webinars mais práticas, e portanto fica já o desafio. Vamos fazer isso muito provavelmente também com o Politécnico do Porto, em alguns pontos. Muito obrigado também pela disponibilidade, Pedro, Fátima, Maria João, até breve, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Adeus, boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde.